Mas eu escolhi, dentro desse texto, uma passagem ou um conselho que o profeta Eliseu deu para aquela mulher. Vai à tua casa, pegue vasilhas emprestadas dos seus vizinhos e feche a porta sobre si. E é isto que eu quero falar com vocês nesta noite. E escolhi um tema, quem sabe até para pensar um pouquinho, recebendo a vitória com a porta fechada. Ou fechando a porta para receber o seu milagre. Fechando a porta para receber o seu milagre. Esta mulher ouviu o conselho que o profeta Eliseu disse a ela. Eu quero acreditar que se essa mulher fosse para a sua casa e emprestasse os vasilhames vazios de todos os seus vizinhos, de todas as suas amigas, e fosse para a sua casa, e não atentasse para este conselho que Eliseu deu para ela, feche a porta. Feche a porta. E depois despeje um pouquinho de azeite em cada vasilha e você verá o milagre. E eu fui buscar da parte do Senhor. Por que fechar a porta? Por que devemos, ou para quem devemos, ou para o que devemos fechar a porta para receber o nosso milagre? E se fôssemos aqui buscarmos exemplos da Bíblia Sagrada sobre questões de estar com a porta fechada, para depois ser abençoado pelo Senhor, nós vamos começar desde lá de Gênesis, quando Noé foi chamado pelo Senhor para fazer aquela grande arca, dizendo Deus que iria destruir totalmente aquela humanidade. E nos diz a palavra do Senhor que depois que Noé entrou para a arca, nos diz a Bíblia Sagrada que o Senhor fechou a porta. Noé e toda a sua família receberam um milagre da parte de Deus, porque estavam com as portas fechadas. Quero acreditar que se dependesse de Noé para fechar a porta daquela arca, seria até mesmo impossível, pois grande era aquela embarcação. Mas a Bíblia nos diz em Gênesis que o Senhor então fechou a porta daquela arca. E o milagre da parte de Deus, na vida da família de Noé, na vida de Noé, nos seus parentes, só começou a acontecer quando a porta foi fechada. Se fôssemos buscar aqui exemplos, sobre questões de portas fechadas, nós vamos ler, e aqui nós já ouvimos mensagens sobre isso, sobre aquela mulher que estava com seu filho morto, já falecido. Nos diz a palavra de Deus que ela recebeu o seu filho com uma forte dor de cabeça. E ela então começou a cuidar daquele menino. E por um determinado momento, por uma determinada hora, aquele menino veio a falecer. E nos diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher então entra para o quarto do profeta, deita o menino sobre a cama daquele homem e fecha a porta. E nos diz a Bíblia Sagrada que ela vai então em direção ao profeta, em direção ao homem de Deus. E nos diz também a Bíblia Sagrada que quando aquele homem, o profeta, chega naquela casa, a primeira coisa que ele faz antes de ressuscitar aquele menino é de fechar a porta do quarto. O milagre muitas das vezes só acontece em nossa vida quando fechamos a porta. Eliseu, então, para que o filho daquela mulher sunamita viesse a ser ressuscitar dos mortos, nos diz a palavra de Deus que ele então fecha a porta. Alguns exemplos que eu estou dando para você, para que nós possamos pensar um pouquinho. Visto que esta noite é noite de vitória, visto que esta noite é noite de bênção, visto que esta noite é noite em que enfermidades irá bater em retirada em nome do Senhor Jesus, nós vamos entender então, dentro desse texto, dentro desse contexto,
sobre o tema, fechando a porta para receber o meu milagre. Aleluia. E Jesus mesmo, muitas das vezes, Jesus mesmo falou e ensinou-nos quando nós fôssemos orar, pedir alguma coisa para Deus, faríamos da seguinte forma: entraríamos para dentro do nosso quarto, fecharíamos a porta do nosso quarto e falaríamos com Deus em secreto. E Ele que vem em secreto nos atenderia às nossas petições. Para receber a nossa vitória, muitas das vezes, devemos então fechar a porta, tal qual esta mulher fez, para ter o seu azeite multiplicado, para receber o seu milagre na sua vida, na vida da sua família. Ela então entrou para dentro da sua casa e fechou a porta. Eu quis e comecei a indagar com o Senhor. Fechar a porta, Senhor, o que significa isto? Que representa isso para a nossa vida? O que representa isso para uma noite de vitória, aonde muitas pessoas estão preocupadas, estão atribuladas, muitas pessoas estão aflitas, algumas estão desempregadas, outras estão enfermas, outras estão com problemas em sua casa. Fechar a porta em que sentido, Senhor? E eu comecei então a buscar da parte de Deus, fechando a porta, e eu trouxe aqui nesta noite para mim e para você meditarmos um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Fechando a porta, um dos tópicos ao qual eu trouxe nesta noite, fechando a porta para o desespero. Para o desespero. Muitas das vezes não recebemos o nosso milagre, é porque deixamos a porta aberta para o desespero. Deixamos a porta aberta para esta palavrinha chamada desespero. E muitas das vezes não recebemos o nosso milagre, simplesmente por causa disso. Abacuque 3:17, o hino que foi cantado no início deste culto. Abacuque estava passando por uma situação complicada. Israel estava passando por uma situação difícil. Fome estava acontecendo naquele momento. E ele, olhando para o Senhor, ele disse: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem até o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, Senhor, todavia eu me alegro no Senhor. Abacuque então, quando ele proferiu esta palavra, ele estava com o coração, ou vamos dizer aqui, por a porta fechada para o desespero. Aqueles que confiam no Senhor e acreditam em Deus, acreditam na vitória do Senhor, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por aflições, mesmo passando por perseguições, ele não deixa o desespero tomar conta da sua vida, fechando a porta do desespero para receber a sua vitória. Um dos jovens que a Bíblia Sagrada nos narra é um jovem chamado Geazi, servo do profeta. Nos diz a palavra de Deus que um certo dia, Eliseu, por descobrir os pensamentos do rei da Síria, o momento em que ele ia guerrear, no momento em que ele ia destruir a cidade, Eliseu descobria e diziam para os israelitas não passar por aquele caminho. Nos diz a palavra de Deus que o rei então manda buscar Eliseu para prender, e nos diz a palavra de Deus que um certo dia, pela manhã, o moço do Eliseu, o servo de Eliseu, levantou pela manhã e olhou os montes cheios de soldados, cheios de carros,
cheios de homens de guerra, e voltou desesperado para dentro da sua casa e disse: olha, meu senhor, estamos totalmente destruídos, nós vamos morrer, porque a cidade, o lugar onde nós estamos morando, está totalmente cercada. Nos diz a palavra de Deus que o homem de Deus levanta a voz e diz: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Este moço estava desesperado, mas no momento em que ele teve os seus olhos totalmente abertos, nos diz a palavra de Deus que ele começou a enxergar carros de fogo, anjos do Senhor, rodeando totalmente aquele exército. E nos diz a palavra de Deus que o profeta profere a palavra dizendo: olha, é muito mais forte aquele que está conosco do que aquele que estão tentando destruir a nossa vida. Trago da parte de Deus uma palavra profética para a tua vida. Se você está tal qual este jovem esteve, desesperado pela situação pela qual você esteja passando, desesperado pela situação e o problema, a angústia que você esteja passando, receba da parte de Deus visão dos céus para você enxergar a sua vitória. Tenha os seus olhos espirituais abertos nesta noite e você verá que o que você está sentindo de desespero, fechando a porta para isso, você começará a obter a sua vitória. Mas um dos outros tópicos ao qual o Senhor colocou ao meu coração está na seguinte forma: fechando a porta para a murmuração. Muitas das vezes não recebemos a vitória da parte de Deus. E às vezes a nossa vitória está a um passo, Osmar, de recebermos da parte de Deus a sua bênção. Está a um passo para recebermos da parte de Deus a nossa vitória. Mas muitas das vezes não fechamos a porta para a murmuração. E começamos a murmurar. Um exemplo é o povo de Israel quando saiu do Egito. Nos diz a palavra de Deus que Moisés envia espia para espiar a terra. E eles foram e viram que a terra era boa, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Eles estavam a alguns quilômetros para entrar na terra prometida. E quando esses espias que foram espiar a terra voltaram, começaram a dizer que a terra era boa, simplesmente dava bons frutos, mas tinham gigantes para serem destruídos. E nos diz a palavra de Deus que o povo então começa a murmurar contra Moisés e contra Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que por causa disso, irmão Francisco, o povo de Israel caminhou por 40 anos no deserto, simplesmente porque não fecharam a porta para a murmuração. Muitas das vezes, como eu disse aqui no início, muitas das vezes a nossa bênção, a nossa vitória está a um passo de recebermos da parte de Deus. E esta mulher que o texto nos narra nesta viúva, ela sabia disso, Pedro. Até porque ela não murmurou, que se ela murmurasse, ela sairia dizendo: olha, quem é este homem para me dizer tal coisa? Simplesmente arrumar vasilhas vazias para serem cheias de azeite? O que está acontecendo? É o que acontece muitas das vezes em nossa vida. É o que acontece muitas das vezes na nossa casa, na nossa vida espiritual. Homens de Deus e da parte de Deus aqui trazem palavra ao nosso coração. E muitas das vezes nós dizemos: quem que é esse? Comedor de feijão com arroz. Quem que é esse fulano de tal? O que ele pensa que está fazendo ou falando? Queridos, muitas das vezes não recebemos a nossa vitória simplesmente porque não fechamos a porta para a murmuração. Outro exemplo é de um homem chamado Naamã. Este foi vitorioso, este recebeu a sua bênção, mas nos diz a palavra de Deus que quando ele foi para apresentar-se junto ao profeta, diz-nos a palavra de Deus que o profeta nem sequer quis receber ele. Naamã foi ali com toda a sua
pompa, com todo o seu exército, para ser recebido pelo profeta Eliseu. E nos diz a palavra de Deus que Eliseu simplesmente manda o seu moço dizer: olha, peça para que ele se banhe lá no Rio Jordão por 7 vezes e ele será curado. E nos diz a palavra de Deus que este homem saiu murmurando: sim, senhores. Ele disse: olha, lá onde eu moro tem rios melhores do que o Rio Jordão. Pensava eu que o homem de Deus sairia, levantaria as suas mãos, empunharia as mãos sobre as minhas feridas e eu sairia curado. Nos diz a palavra de Deus que ele sai da presença do homem de Deus totalmente indignado, sai totalmente revoltado. Mas eu louvo a Deus e louvo ao Senhor, porque ao lado deste homem tinham pessoas que aconselharam a ele, dizendo: olha, Senhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa impossível para você fazer, com toda certeza você faria. Quem diria agora simplesmente mergulhar por 7 vezes no Rio Jordão? E nos diz a palavra de Deus que Naamã então atentou a este conselho e mergulhou por 7 vezes no Rio Jordão e saiu com a sua vitória na mão. Ramasto comandassura macharamagai, fechando a porta para a murmuração. Outro exemplo, outro tópico, para que nós possamos receber a nossa vitória, para que nós possamos ser vitoriosos. Todos esses tópicos ao qual eu trouxe, se formos aqui estudar dentro do texto desta mulher, dentro do contexto, dentro da forma com que ela agiu, ela tinha tudo isto fechado. Ela não deixava entrar em sua vida, fechando a porta para o desespero, fechando a porta para a murmuração e para recebermos a nossa vitória, fechando a porta para a desconfiança. Fechando a porta para a desconfiança. Fechando a porta para a desconfiança, muitas das vezes, para sermos vitoriosos. E recebemos da parte de Deus uma palavra que vai ao nosso coração, que vai de encontro à nossa necessidade, que vai de encontro ao problema ao qual nós estamos passando. E muitas das vezes, por não fecharmos a porta para a desconfiança, é por isso que nós não recebemos a nossa vitória. É por isso que nós não recebemos a nossa bênção, porque nós desconfiamos. Será? Esta simples palavra, quando desce ao nosso coração, Walter, será que é verdade? Será que isto vai acontecer? Será que isto vai realmente acontecer na minha vida? Você já perdeu a sua bênção por causa disso. Se você fechar a porta para a desconfiança, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por problemas, mesmo passando por angústia, mesmo passando por perseguições, se você fechar a porta para a desconfiança, você será vitorioso. Pois nos diz a palavra de Deus em Salmo 46, versículo 1, que nós conhecemos de cor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando eu fecho a porta para a desconfiança, automaticamente, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por perseguições, eu tenho confiança que Deus é o meu refúgio e fortaleza. Eu tenho confiança de que Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. E quando nós começamos a fechar a porta para a desconfiança, começamos a confiar mais em Deus, começamos a acreditar mais em Deus, começamos, independente que seja muitas das vezes uma palavra que pareça loucura muitas das vezes, pareça um absurdo muitas das vezes, mas quando nós atentamos ao que Deus tem para nós e obedecemos a sua palavra, saímos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Quando temos confiança e fechamos a porta para a desconfiança,
mesmo que um exército me cerque, mesmo que a guerra se levante contra mim, eu não terei medo, eu não correrei, eu ficarei firme e manterei-me na posição ao qual Deus me chamou e sairei vitorioso. Aleluia! Fechando a porta então para a desconfiança. E quando fechamos a porta para a desconfiança, automaticamente adquirimos confiança da parte de Deus para receber de Deus a nossa vitória, a nossa bênção, aquilo que estamos procurando, aquilo que estamos buscando. Fechando a porta então, novamente, para o desespero, fechando a porta para a murmuração, fechando a porta para a desconfiança, o outro tópico, fechando a porta para o desânimo. Isso é muito difícil e é muito complicado muitas das vezes, Osmar, que fazemos e lançamos campanha dentro da igreja, lançamos campanha de 7 quarta-feiras, 9 quartas-feiras para você receber a sua vitória. E você começa na primeira quarta-feira animado, você começa na segunda quarta-feira totalmente acreditando na sua vitória, totalmente acreditando na sua bênção, mas chega lá pela terceira, chega lá pela quarta-feira, será que realmente isso vai acontecer na minha vida? Eu não vou mais continuar fazendo esta campanha de maneira alguma. Eu vejo e faço tantas campanhas e não recebi nada. Mais uma campanha que eu começo e vou começar e eu não consigo terminar. Fechando a porta para o desânimo. Quando você fecha a porta para o desânimo, querido, você recebe a sua vitória. E isto é verdade que até Jó, no capítulo 22 e versículo 28, nos diz assim, determinando, algumas versões nos diz assim, decidindo ou determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará diante de ti. Decidindo você alguma coisa, não desanime. Decidindo você alguma coisa, não pare pelo caminho. Decidindo você alguma coisa, não pare de maneira alguma. Determinando, decidindo você algum negócio, seja ele o que for, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, decidindo você alguma coisa, independente que esteja você passando por dificuldade, tal qual Jó estava passando. As angústias, as tribulações que Jó passava e passou, nem eu e nem você queremos que isso aconteça em nossa vida, mas nos diz a palavra de Deus que Jó teve força para dizer este versículo, determinando ou decidindo você alguma coisa, seja firme e a luz brilhará diante de ti. Sejamos constantemente animados para recebermos da parte de Deus a nossa vitória, recebermos a nossa bênção. Não devemos retroceder de maneira alguma, não devemos voltar para trás de maneira alguma, até porque quando eu fecho a porta para esta palavrinha chamada desânimo, eu não paro. Eu continuo perseguindo, eu continuo caminhando, eu continuo lutando, eu continuo acreditando, eu continuo confiando. Quando eu fecho a porta para esta palavrinha chamada desânimo, eu não perco nenhum culto de quarta-feira, eu não perco nenhum culto de domingo. Na segunda-feira eu estou aqui, se terça-feira tem culto, eu estou lá. Se quinta-feira tem culto na casa do irmão Firmino, eu não fui nenhuma vez, irmão Firmino, mas eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Se quinta-feira tiver culto na casa do Pedro, eu vou estar lá, eu não paro nunca, porque eu fechei a porta para esta palavra chamada desânimo. Até porque em Hebreus capítulo 10 e versículo 38 nos diz, todavia o meu justo, ou aquele que me serve, viverá pela fé, se ele retroceder. E a Bíblia Sagrada nos diz, da parte de Deus para nós nesta noite, se ele retroceder, isto é, se ele voltar para trás, se ele parar pelo caminho, nos diz a palavra de Deus que a minha alma não tem prazer nele.
quer receber a sua vitória? Feche a porta para o desânimo. Se você fechar a porta para o desânimo, não terá dificuldade que você não passe e sairá vitorioso. Não terá problema que você passe e sairá vitorioso. Não terá perseguições que você passe e sairá vitorioso, porque você fechou a porta para o desânimo. Custe o que custar, eu estarei na casa do meu Deus, adorando, exaltando, buscando a sua face, e sairei vitorioso. E para terminar, fechando a porta também para a falta de fé. Quero correr aqui, falta de fé. Quando nós fechamos a porta para esta palavrinha que se chama fé, muitas das vezes recebemos, eu já disse aqui, recebemos uma palavra da parte de Deus vindo ao nosso encontro, para sairmos vitoriosos, para sairmos cheios da bênção do Senhor, mas pela falta de fé que nós muitas das vezes deixamos a porta aberta e não fechamos, não recebemos a nossa vitória. Nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que nós não vemos. Você tem fé? Se não tem, está faltando você fechar a porta para a falta de fé. Quando você fecha esta porta para a falta de fé, automaticamente você começa a adquirir fé. E automaticamente adquirindo fé, você começa a ter convicção, mesmo não vendo, mesmo não enxergando. Aleluia. A tua fé diz: você recebeu, você tem. Pode continuar louvando, adorando ao Senhor, porque é a tua vitória. A fé começa a mover, começa a dizer para você: olha, você não está enxergando, você não está vendo. Aquilo que está acontecendo nesta noite, talvez você não esteja vendo, mas eu quero dizer da parte de Deus, pelos olhos da fé, que a tua família está sendo alcançada por Deus, que a sua família está sendo abençoada pelo Senhor, que portas estão sendo abertas, escancaradas, correntes estão sendo derrubadas por terra, em nome do Senhor Jesus. Tenha fé nisto e acredite piamente nisso, e você sairá nesta noite com a sua vitória na mão. Outra coisa, e quando devemos fechar a porta para a descrença. Fechando a porta para a descrença. Aquela mulher e esta mulher ao qual nós acabamos de ler, ela acreditou, ela creu no que o profeta lhe disse. Mesmo sendo difícil, incompreensível, e hoje nós conhecemos o desfecho de toda essa história que aconteceu, que ela entrou para dentro da sua casa, fechou a porta, conseguiu um monte de vasilhas vazias e começou a despejar uma gotinha de azeite em cada pedacinho, em cada botija daquela, e nos diz a palavra de Deus que começou a multiplicar aquele azeite. Nós conhecemos esse desfecho, mas se fosse nos dias de hoje, se você recebesse da parte de Deus uma palavra como esta, talvez nós nos dias de hoje falar: que é isso? Isso não vai acontecer de maneira alguma. Isso não vai acontecer de forma alguma. Isso é impossível acontecer. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que para nós o que é impossível, para Deus tudo é possível ao que crê. Quando nós fechamos a porta para a descrença, nós começamos a acreditar no impossível. Nós começamos a acreditar no impossível. E pode acreditar, meu irmão, pode acreditar, minha irmã, que o impossível da parte de Deus está acontecendo na sua vida nesta noite. É nesta noite que você estará recebendo a sua vitória. Quarta-feira que vem nós vamos estar aqui ouvindo testemunho de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, porque fecharam todas essas portas e guardaram a palavra de Deus em seu coração. E quando nós, Pedro, guardamos a palavra dele em nosso coração, nos diz a palavra de Deus em João capítulo 14, que diz que tudo quanto pedirdes em meu nome será feito. Quando eu fecho a porta do meu coração, da minha vida para tudo isso,
e guardo a palavra do Senhor em minha vida, eu peço em nome do Senhor e sou atendido.